Boa noite. Olá. Oi, Nancy. Oi, tudo bom, Tudo Elisa? bom você? Tudo Conseguimos. jóia. Conseguimos. A Letícia, que estava abrindo a sala, ela estava fazendo o pato. Tadinha, correu para caramba. Ai, que Tudo bem? estresse, hein? Tudo bem, tudo É sempre jóia. assim, não é? Mas é, e principalmente vocês, né? Vocês têm essas intercorrências, É, hein, hoje, o Elisa? meu, graças a Deus, foi tranquilo, viu? Tinha uma cirurgia, mas aí o colega, ele entrou agora, né? Na verdade, hoje ele foi estagiário nosso e acabou entrando no grupo de cirurgia, tal. Ele fez 2 cirurgias. Aí o Tomé fez a minha, eu estava com muita dor nas costas, então foi muito bom para mim. Você corre mais do que eu, né? Ah, Bem mais, né? mas assim, mas vocês fazem esses procedimentos assim na É, urgência, né? é. Tudo bem? Tudo bem, Você está graças a Deus, bem? tudo bem. Correndo um pouco, é verdade, mas É. está tudo Tá bem. indo, E né? tá. É. E hospital também, né? Vamos ver agora como é que fica. Mas parece que vai indo melhor, né? Acho que Ah, agora deu é? uma acalmada, Deu né? uma acalmada, eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Fim Vamos de acreditar, ano. né? É, É. é. Vamos acreditar, eu acho que sim. Sim. É. Vamos ver. Esperar mais um pouquinho, 5 minutinhos, a gente começa. Tá, Tá tá bom? joia. Uhum. Então, tá bom. Tô vendo aqui a Conceição. Oi, Conceição. Essa não ouviu. Acho que não é. Na verdade, os nossos alunos, eles. Eu dei essa aula para eles. Aham. Eu confesso que eu acho que eles não vão poder participar, até porque eles vão. Essa semana vai ter outra atividade, então já começa a complicar, sabe? O aluno que você fala é da Unicid, Os- não, ou do os servidor? residentes, os Do residentes. servidor mesmo, né? É, é. É. Vocês têm bastante atividade, né, na Tem, FICE? tem, tem, tem. Como eles já vão, eles já assistiram essa aula, e na Aham. quinta eles já vão ter uma outra, com a Rina, inclusive, então Uhum. eu acredito até que realmente eles não venham. É que para a gente fica bem específico, né? Que Exato, para exato, obstetrícia. É exato. bem. é. Eu vi que você, a programação lá que você pôs na Miansp, bastante, né? Vocês têm bastante atividade. Bastante, bastante, é É, verdade. É bem tenso. é. Que bom. Vocês estão com É, quantos residentes, servidor? nós temos 4 R11 e 4 R12. Mas a gente, R3 e R4 seria, né? Aham. Da especialidade. Mas a gente também tem especializando. A gente costuma ter pelo menos 2 especializando. Uhum. Que bom, que bom, que Porque bom. é pouco, né? Aham. Só 4 por ano é pouco, viu? É É. Pelo volume, né, pesado. do servidor. Ambulatório, né? Os ambulatórios são Aham. bem cheios. Muita doença crônica, né? Muita Uhum. doença reumática. Então, e a tendência é só aumentar, não tem como voltar isso. A nossa população está muito Exato, envelhecida, a gente está né, Nafice? envelhecendo, principalmente lá no servidor, né? A gente tem é impressionante o nosso hospital, ele tem uma frequência, né, de paciente, tem uma longevidade intensa, né? É. Então eles têm osteoporose, eles têm osteoartrite, né? A nossa obstetrícia diminuiu Uhum, muito o número de partos. Nós tínhamos, olha, na época da minha residência, uhum. é, quando ele era centralizado, chegava a 300 por mês. Era uma loucura. Nossa, Depois foi imagina. descentralizando, passou em torno de Aham. cento e poucos, 100. Agora nós estamos fazendo em torno de 50 partos só. Mas a faixa Nossa. etária é muito alta. Alta, alta, e só Ainda a gente patologia, pode muita patologia. jantar, então. Oi, Rodrigo entrou.
É, Mas eu imagino, viu, Elisa, porque é, é mais idoso mesmo, né? é muito doido. É muito idoso. Deixa eu avisar o Rodrigo. E aí a gente também não tem lá pediatria, reumapediatria, né? A gente não tem esse movimento, sabe? Uhum. E aí eles vão para Santa Casa, os nossos alunos vão fazer essa parte lá. A minha irmã da minha norinha, ela fez no servidor a residência de reuma e depois ela foi para o HC. Ah, quem, Acabou indo para lá. ela fez residência de clínica. De clínica, fez de reumatologia, e aí depois foi fazer uma outra especialidade no HC. Ah, quem é ela? Mas ela ficou com a gente na Ela Reuma? fez só a residência, já Tá. faz quantos anos? Meu filho já tem 10 anos de formado, em torno de 10 anos já, diz ela. Eu vou falar para ela, eu até ia falar. É, acho que a gente pode começar, né, na FICE, Uhum, tá ótimo. Vocês é que mandam aí. Eu já vou então. Opa, peraí, compartilhar, né? vou compartilhar. Desculpa, pera. Eu acho que tem que liberar, não é? Letícia, você está ouvindo? Eu Sim. ou a Letícia Talfer, que tá no plantão? Ah, ih, meu Deus do céu, é a Letícia Taufer. Eu acho que Então, ela tava uma sutura de períneo, doutora. Não sei se ela Lê, você tá. está ouvindo? Ela que abriu a sala, o Marcelo também ele não. eu acho que tem que liberar. Não estou conseguindo compartilhar. Tadinho. Não sei, só que eu não sei onde que é. Eu acho que tem que ser vocês, Elisa. Eu mandei mensagem para a doutora Letícia, viu, doutora? É, também. Obrigada. Marcelo não conseguiu entrar, e aí a Letícia ficou responsável, tadinho. Está dividida, né? Vai para lá, acho que agora vou. Viram? Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá, estamos. Tá, entrou no modo de apresentação. Entrou. Não, tá joia. Vou te Ok, apresentar, tá, tá Nafícia? joia. Obrigada, viu? Obrigada por dispensar esse horário precioso seu. Então, estamos hoje com a doutora Nafice Costa Araújo. Ela é médica assistente, preceptora do serviço de reumatologia do Hospital do Servidor Público do Estado, preceptora de ensino de reumatologia na Unicid,
responsável pelo ambulatório de lúpus, do Serviço de Reumatologia do Servidor, membro da Comissão de Ensino e Apoio de Pacientes da Sociedade de Reumatologia Paulista, né? Uhum. E membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e atualmente membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigada, viu, Nafis? Eu que agradeço, Elisa. É um grande prazer, uma honra estar aqui hoje participando dessa atividade científica com vocês, né, trazendo um tema que eu realmente gosto muito e que eu acho que é de muita relevância mesmo na prática clínica, tanto da reumatologia quanto de várias especialidades, né? Dentre elas, a ginecologia e obstetrícia, né? Que é falar sobre lúpus e gestação. Então, a gente vai começar aqui e mais uma vez agradecer a oportunidade, porque eu acho que a gente realmente está precisando fazer essas atividades interdisciplinares mais no nosso servidor, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, vamos trocar experiências, né? Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. A gente vai falar algumas dúvidas que os pacientes nos colocam, né? A gente vai expor um caso clínico para contextualizar, vai falar de desfechos adversos, de contraindicação, a revisão de medicamentos, a presença de autoanticorpos e riscos na gravidez, tentar diferenciar a atividade de doença na lúpica e o manejo dessa paciente grávida. Esse tema, de fato, ele é uma das grandes dificuldades, né, e dúvidas que as pacientes com lúpus têm. É bastante frequente elas já chegarem numa primeira consulta e já perguntar se elas vão poder engravidar, se os filhos terão lúpus, né? Quando que elas podem engravidar. Então, essas perguntas são muito recorrentes e já desde o início, né? Muitas já chegam assim apavoradas, né? Será que eu vou conseguir ser mãe? Então, é uma questão muito, muito importante na vida dessas jovens pacientes. A gente vai iniciar apresentando, então, esse caso, uma paciente que foi acompanhada por vocês e por nós lá no serviço, uma moça de 37 anos, branca, casada, professora, natural e procedente de São Paulo, e chegou com uma queixa de urina com espumúria, né? Com urina espumosa. Ela já tinha um diagnóstico de lúpus desde 2017. Na ocasião, ela apresentou vasculite urticariforme, que ela, inclusive, já tinha um quadro de vasculite urticariforme desde 2014. Ela também tinha alopécia, artrite, úlceras orais, fotossensibilidade, o FAM positivo, nuclear pontilhado, consumo de complemento, leucopenia e presença de anti-RU, SSA. Né? Na ocasião, essa paciente estava utilizando azatioprina e hidroxicloroquina, quando foi feito esse diagnóstico em 2017, né? Ela ficou bem. Em 2018, a gente suspendeu a azatioprina, só que tivemos que retornar ao uso em 2019 por causa das lesões cutâneas que reativaram, né? E essa consulta agora, que ela chegou para a gente com a espuma na urina, foi em agosto de 2020, então, naquela confusão da pandemia, né? Então, eram essas lesões que essa paciente apresentava. A gente chegou a fazer biópsia, né, e comprovou a vasculite urticariforme que ela apresentava. Algumas vezes ela fazia essa edema de lado, um aspecto de angioedema, né? E quando ela chegou, então, para a gente em 2020, os exames estavam apresentando já algumas características de atividade lúpica, uma discreta anemia, mas já com uma leucopenia, uma linfocitopenia também, e os marcadores imunológicos também chamavam atenção.
ela estava com consumo de complementos, C3 e C4, com a urina 1 suja, né, com proteinúria, e comprovado com a proteinúria de 24 horas, que chegava a quase 1 grama, né? Então, a gente configurou, sim, o diagnóstico de reativação com nefrite, que até então ela ainda não tinha tido, e essa paciente já chegou para a gente assim, né? Ela tinha 39 anos, que ela queria engravidar, né? Então, e é bem assim que ela chega. Às vezes elas realmente estão com a doença bem ativa, mas querem engravidar, né? E a gente vai agora conversar um pouco sobre toda essa problemática que a gente tem com essas pacientes, né? Ela estava muito apreensiva, porque ela já estava chegando aos 40 anos, tinha uma cobrança pessoal do marido, da família, então foi bastante complicado esse caso. E a gente estava, detalhe, em plena pandemia, né? Bom, nós temos muitos desfechos adversos associados à lúpica grávida, né? Então, desfechos tanto do ponto de vista materno como fetal neonatal. Então, elas entram muitas vezes em atividade de doença, muitas vezes evoluem com atividade renal, podem evoluir com pré-eclâmpsia, com hipertensão arterial e tromboembolismo venoso. E o feto, né, corre riscos de abortamento, há o risco de abortamento, de prematuridade, de crescimento intrauterino retardado, de bloqueio cardíaco congênito e o lúpus neonatal, com manifestação cutânea, penias e hepatopatias, né? A presença, a reativação do lúpus durante a gestação é bastante elevada, chega a 50% dos casos, e principalmente naquelas pacientes com lúpus ativo, principalmente nos 6 últimos meses prévios à concepção, né? O risco também delas desenvolverem pré-eclâmpsia é muito acentuado, 3 vezes mais que a população sem lúpus, prematuridade 2 a 3 vezes mais, crescimento intrauterino retardado 2 vezes, né? E também tem uma associação muito estreita com lúpus ativo, né? Previamente à concepção. A perda fetal, na década de 70, chegava até quase 50%, mas atualmente ainda existe um pouco menos, né, mas ainda é presente, variando de 2 a 5 vezes, e existem algumas situações que levam a um risco maior, né, dessa perda, principalmente nas pacientes com presença de anticorpo antifosfolípide, naquelas com nefrite lúpica, hipertensas, né, com atividade de doença, principalmente 6 meses prévios ou durante a gestação. Então, a gente está vendo aqui que a paciente com lúpus ativo, né, ela realmente vai ter um risco muito grande de ter muitas morbidades nessa gestação. A gestação, na verdade, ela começa na pré-concepção. Então, tem vários questionamentos que a gente tem que procurar fazer nessa nossa paciente, né? Se essa paciente encontra-se em atividade de doença, há quanto tempo a doença está em remissão, quais as manifestações que essa paciente apresentou previamente, qual o perfil de autoanticorpos que a paciente apresenta, se ela tem comorbidades ou contraindicações, quais medicações que ela está usando ou que ela poderá utilizar, quais os exames que devem ser solicitados para que a gestação seja mais segura possível. Se a gente consegue diferenciar a atividade de doença versus as alterações da gestação, então são muitos questionamentos, né? E os cuidados que a gente deve ter após o parto, que a gente tem que ter já na pré-concepção, né? Lembrando aqui, só para salientar que a gente tem algumas algumas condições que contraindicam de cara a gestação no lúpus. Então, pacientes com hipertensão, perdão, com hipertensão arterial pulmonar grave, com doença pulmonar restritiva grave, com insuficiência cardíaca moderada grave, com valvulopatia grave, com doença renal em estágio 4 e história de SAP catastrófica. Então, nessas condições, a gente já contraindica, só que realmente não era o caso daquela nossa paciente. Ela estava, de fato, com uma nefrite, ainda considerada uma nefrite, de certa maneira, leve. Como era pandemia, a gente não conseguiu biopsiar essa paciente.
a gente evitou internação e procedimentos, né? Então, mas pela clínica não era um estágio avançado de doença. Só para fazer então, um fluxograma para a gente entender o que a gente tem que fazer, então, nessa pré-concepção mesmo, né? Avaliar a atividade de doença. Se a paciente está com atividade moderada a grave, não pode engravidar. Se a doença está controlada, principalmente nos 6 últimos meses prévios à concepção, tá? Eu confesso para vocês que eu sou um pouco mais conservadora. Para mim, tem que ser pelo menos 1 ano de doença fora de atividade, doença em remissão. Então, eu sou um pouquinho mais precavida, mas 6 meses a literatura já nos recomenda, né? Que a lúpica possa engravidar. A gente vai avaliar as medicações em uso para saber se tem droga que pode ser teratogênica, né? A gente tem que fazer um controle muito grande das comorbidades dessa paciente, hipertensão, diabetes, a doença renal crônica, e solicitar os exames laboratoriais. Perdão. Nossa. Estão ouvindo alguma coisa? Estamos sim. Não sei. Gente, só um momento, eu vou ter que sair um pouco. Não sei. Não sei o que está acontecendo. Ele estava passando, ele fez um barulho como se tivesse batido no microfone, mas continuou falando e passando a mensagem, assim, ou compartilhando a tela. Vocês estão me ouvindo assim ou não? Estamos sim. Eu Você está ouvindo? reduzi. Eu estou ouvindo vocês. Está Vocês estão perfeito me aqui. ouvindo também? Então Estamos. tá. Ai, que susto, não sei o que aconteceu. Agora a tela saiu, compartilhamento. Tá, eu vou retornar. Vamos voltar. Voltou. Então, a gente vai solicitar. Continua com barulho. É muito pouco, Nafis, não está atrapalhando, não. Não está atrapalhando? Não, não atrapalha. Não Nossa, estamos ouvindo, graças. não. Está fazendo eco Assim, aqui? Não vocês está. conseguem me ouvir? Conseguimos. O problema é que, para mim, está um Fazendo barulho eco. ensurdecedor. Que Não coisa está mais fazendo eco, não. esquisita. Tenta colocar seu fone, doutora Naf. Às vezes o fone ajuda, doutora Naf. Ela estava com. Já está voltando. Doutor Hudson, lembra desse caso?
Alô, Elisa. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Eu me noite. lembro vagamente do caso, mas eu gostaria de mais detalhes para poder me lembrar É, melhor. vai começar a falar, né, da É, história. Com aham. certeza, os casos de lúpus, trombofilia, o senhor que pegou, né? Ah, O que sim, seguramente. acompanhou. Exatamente. Ela tinha Tá. antirro positivo, né? Pelo que ela É, falou aí. isso mesmo. Está voltando. Será que ela não precisa de ajuda, não? Acho que não. Está tão acostumado. Não, mas às vezes é o sistema aí, o Zoom aí, que às vezes dá pau, né? Então, falou nada, não. Ela falou que ela caiu e está voltando. Ah, sim, então vamos aguardar. É. Nafice, eu tô te vendo, mas não tô.
Tá sem som. Nafice, está me ouvindo? Está sem som. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não. Não, né? Falei para ela, mas ela não está conseguindo, não.
Bem-vinda, Nafice. Tá ouvindo? Tá sem som. Não, só te vejo. E agora? Agora tá. Agora tá? Tá, dá para te ouvir muito bem. Eu... Bom, vamos tentar ver sem o meu. O fone. Vamos ver. Gente, eu peço milhões de desculpas até agora, eu não sei o que aconteceu. Tecnologia é assim, né? Tem a vantagem de podermos ficar longe, mas tem essa desvantagem. Quando dá um problema, meu Deus. Pois é, esse é o problema. Gente, quando complica, É, da gente entender, né? O que que acontece. Mas tudo bem. e olha, eu, assim, eu usei o dia inteiro esse computador. Acho que ele. Não dá para entender, confesso. É, Bom, acho que a gente parou. isso. Aí, Aqui nos exames. isso. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Ah, perfeito. perfeitamente. Então, tá bom. Então, a gente parou aqui na solicitação dos exames habituais, que é o RU lá, o anti-RU, os anticorpos antifosfolípides, ainda tudo na pré-concepção, né? Os exames gerais, hemograma, perfil metabólico, prova de atividade inflamatória, exame de urina, anti-DNA, C3, C4. Então, a gente precisa se localizar e saber como é que está essa lúpica, né, para a gente poder conduzir da melhor maneira essa vontade da gestação dela. Em relação aos medicamentos, né, na avaliação dos medicamentos, a gente sempre vai orientar o uso da hidroxicloroquina, né? Ela sempre deve ser prescrita para todos os pacientes com lúpus, exceto se houver uma contraindicação. Na lúpica, no geral, os benefícios da cloroquina são inúmeros. Reduz a atividade de doença, reduz risco de trombose, melhora o perfil lipídico e glicêmico, reduz risco de infecção, reduz hospitalização, leva uma melhor resposta ao microfenolato de mofetila, previne dano e aumenta a sobrevida. Então, a gente até brinca que a cloroquina ela é tudo na vida da nossa lúpica. Um colega até deu o nome de cloroquine para ela. Então, a hidroxicloroquina ela é fundamental, né, no manejo da lúpica. E na gestação também, né? A gente já tem alguns estudos que mostram o benefício da hidroxicloroquina, né, na gestação. Então, este estudo que foi feito prospectivo entre 87 a 2002, em mulheres grávidas com lúpus, fez uma avaliação da seguinte forma: dividiu essas pacientes em 3 grupos, né? 163 sem exposição à hidroxicloroquina, 56 com utilização durante a gravidez e 38 que foi suspenso a hidroxicloroquina 3 meses antes ou ainda no primeiro trimestre. E o que se observou, né? Que o SLEDAI, que é o score de atividade dessas pacientes, ficou bastante elevada nos pacientes que pararam a hidroxicloroquina, né? Atingiu significância estatística. E os pacientes precisavam tomar doses mais altas de corticosteroide, né? Não houve tanta diferença nas morbidades gestacionais, né? No aborto, né? No natimorto, isso não teve tanta diferença entre os 3 grupos, né? Porém, o grau de atividade foi bem maior naquelas que haviam suspendido a hidroxicloroquina, tá? Em relação o risco de pré-eclâmpsia também se observa que a hidroxicloroquina parece proteger dessa possibilidade. Nesta coorte prospectiva, com 316 gestações,
avaliada de 2009 a 2018, o objetivo foi identificar fatores associados com o desenvolvimento de pré-eclâmpsia em pacientes com LES. Então, eram 316 gestações, tá? E 14,5% das pacientes evoluíram com pré-eclâmpsia. E quem eram essas pacientes, né? Quem foi que teve mais pré-eclâmpsia? Teve o risco maior. Pacientes que estavam com lúpus ativo, com a nefrite ativa, né? Uma atividade em geral, que precisou de prednisona, mas aqueles pacientes que utilizavam antimalárico, eles foram realmente protegidos da pré-eclâmpsia, tá? Então, configurando a importância da gente manter a utilização da hidroxicloroquina em toda a gestação, né, na pré-concepção e durante toda a gestação, né, e pós também nesses pacientes. E aí vem também as perguntas que a gente sempre tem muita dúvida, e vários colegas também entram em contato com a gente. O que é para manter, principalmente do ponto de vista de imunossupressão e, mais recentemente, de biológicos e pequenas moléculas, né? Que medicações são compatíveis, né, para se utilizar nessas pacientes? O que está cada vez mais claro, né, que vai levar ao risco mínimo ao feto ou à mãe, é a utilização, então, da hidroxicloroquina, da sulfasalazina, da azatioprina, da aspirina em dose baixa e a colchicina, tá? Aspirina em dose até em torno de 160, entre 75 a 160 miligramas, né? Outros medicamentos, a gente vai fazer vai avaliar e vai ver se realmente há necessidade de utilização. Embora até o último consenso da utilização de medicamentos, que avaliou o grupo europeu, que avaliou a gestação nas lúpicas, né, foi de 2020, eles tinham ainda muitas dúvidas em relação a esses medicamentos que a gente deveria ou não considerar o uso. Cada vez mais, a recomendação é que a gente possa utilizar mais, né, medicamentos na gestação, quando há necessidade, é claro. Por exemplo, esses medicamentos em vermelho, o último EULAR, que foi agora, de 2024, ele já liberou, tá? Ainda não temos a publicação, a última publicação da Liga Europeia, né, de Reumatologia, mas já é possível, sim, a gente utilizar com pouco menos de preocupação, desde, lógico, que haja necessidade. Então, a gente pode dar um pouco de prednisona, mas tentar não ultrapassar 20 miligramas dia, os anti-inflamatórios não esteroidal, por um curto menor possível, né? De preferência com meia-vidas curtas, como o ibuprofeno, por exemplo. Os inibidores de calcineurina, tá? Então, a gente pode utilizar o tacrolimus, a ciclosporina, né? A imunoglobulina intravenosa e os anti-TNFs, que a gente também tem sempre uma certa preocupação, embora a gente saiba que já há tempos que a gente já pode utilizar o certolizumab, mas o EULAR está recomendando que a gente possa utilizar qualquer anti-TNF. Agora, abatacept, anifrolumab, belimumab, eculizumab, inibidor de interleucina 1, rituximab, a gente tem que ter mais cuidado, digamos assim. E temos aquelas medicações que a gente deve, de fato, evitar, né? Por alto risco de dano fetal, como a ciclofosfamida, o micofenolato de mofetila e ácido micofenólico, o metrexato e a leflunomida, né? E ainda não sabemos direito sobre a voclosporina, então é melhor evitar. Então, voclosporina, que a gente nem tem no Brasil ainda, tá? É um inibidor da calcineurina também, que está sendo utilizado para nefrite lúpica, e as pequenas moléculas, né, algo específicas, tofacitinib, baricitinib, upadacitinib. Então, melhor não usar. Melhor não usar, não evitar mesmo. Em relação à lactação,
praticamente todos aqueles fármacos que a gente comentou, que hoje é possível de se utilizar na gestação, na lactação também. Então, hidroxicloroquina, sulfasalazina, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, aspirina em doses baixas, os anti-inflamatórios não esteroidais, a prednisona em doses... se a gente for ter que utilizar a dose maior que 20 miligramas dias, amamentar somente após 4 horas do uso da cortisona, os anti-TNFs, o rituximab, o Beli, o abatacept, o Tulsi, né? O que ficou incompatível? Metrexato, talidomida, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida. E também dados insuficientes, o TOFA, os inibidores de calcineurina, né? A voclosporina, e as pequenas moléculas, o tofacitinib, o baricitinib e o padacitinib. Em relação ao perfil de autoanticorpos, que a gente tem que sempre procurar saber o que essa paciente tem de autoanticorpo, para a gente poder minimizar os riscos dessa gestação, a gente tem uma grande preocupação nas pacientes que apresentam anti-RO ou anti-LA positivo, pelo risco do lúpus neonatal, né? Essas crianças, elas nascem com rush fotossensível, né? Com citopenias, e com alterações das enzimas hepáticas, né? Mas isso é reversível. 6 meses após, a maioria dessas manifestações se normalizam. O risco maior seriam os pacientes que evoluem com bloqueio cardíaco, né? Que, embora seja raro na primeira gestação, fica em torno de 1 a 2%, mas uma gestação subsequente já chega até a quase 20% dos casos, né? E esse bloqueio cardíaco congênito, ele vai ter uma grande probabilidade nos pacientes que têm altos riscos de anti-RO, principalmente, e principalmente o RO 52. Esse bloqueio pode ser de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Tá? O de 3º grau é o que está mais associado à mortalidade, né? E essas pacientes, além do bloqueio esses bebês, além do bloqueio de 3º grau, eles também podem ter alteração de todo o coração. Eles podem ter uma pancreatite, fibrose, né? E acima de 30% dessas crianças vão ter uma cardiomiopatia dilatada após o nascimento, levando à insuficiência cardíaca, muitas vezes necessitando de transplante cardíaco, e com isso, óbvio, morte prematura. E como é que a gente pode reduzir o risco, né, de bloqueio cardíaco congênito e a cardiomiopatia dilatada nesses pacientes, nessas crianças? Novamente, com o uso de hidroxicloroquina na gravidez, tá? Ela reduz a taxa de recorrência de bloqueio em 50% dos casos. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente tem que fazer o seguimento com ecocardiograma fetal, né? Seriado, e principalmente entre a 16ª e a 26ª semana de gestação, né? De preferência semanal. A gente sabe que é muito complicado isso na prática, para a gente poder identificar esse bloqueio nas fases iniciais, né? Se for, então, um bloqueio de 1º e 2º grau, eles são potencialmente reversíveis com a dexametasona. Agora, se a criança tem um bloqueio de 3º grau e sem doença cardíaca extranodal, a dexametasona não tem indicação de uso, não traz benefício. Outros autoanticorpos que trazem muita preocupação para a gente são os antifosfolípidos, né? Pelo risco dessa paciente ter o que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide, como também vocês acompanham esses pacientes. E essa relação do lúpus com a SAF é relativamente estreita, né? 25 a 50% dos pacientes com lúpus apresentam anticorpo antifosfolípides. E 10 a 15% vão ter complicações trombóticas, vão desenvolver a SAF também, né? A gente vai chamar de SAF secundária. E em todas as pacientes com lúpus, com desejo de gestar, embora eu peça para todas as pacientes, desde o início do diagnóstico, a gente deve sim fazer os anticorpos antifosfolípides, né? A anticardiolipina, o anticoagulante lúpico, a beta-2-glicoproteína 1. Aqui, só para relembrar, o critério de classificação do Colégio Americano de Reumatologia e a Liga Europeia, né, de Reumatologia em relação à SAF, né?
esse critério, ele tem que ter um critério de entrada, que será um critério clínico e um teste antifosfolípide positivo dentro dos 3 anos do critério clínico, e se a paciente tiver essas duas condições, aí eu vou adicionar mais critérios clínicos e laboratoriais. Então, eu vou ter 6 domínios clínicos, com envolvimento macrovascular, com tromboembolismo venoso, macrovascular com envolvimento arterial, com envolvimento microvascular, que aí eu vou ter livedo racemoso, vasculopatia livedoide, a SAF renal, a hemorragia pulmonar, tanto a suspeito quanto o estabelecido, com biópsia, com imagens, né? E a SAP obstétrica, o domínio 4, que é o que a gente está aqui, vocês são habituados a acompanhar das nossas pacientes. Então, são aquelas pacientes que podem evoluir com 3 ou mais abortos consecutivos, né, abaixo da 10ª semana, ou um aborto fetal precoce entre a 10ª e a 15ª semana, o aborto fetal da 16ª a 33 semanas, na ausência de pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária, a pré-eclâmpsia com menor que 34 semanas ou insuficiência placentária com ou sem perda fetal, e a pré-eclâmpsia com menor que 34 semanas e insuficiência placentária com ou sem perda fetal. Isso tudo a gente pontua, a reumatologia é cheia de critérios com pontos, né? Outro domínio seriam pacientes com doença valvar, com espessamento ou vegetação. Domínio hematológico, a trombocitopenia, né? E aqui a gente tem o laboratorial, que é a presença do anticoagulante lúpico, que ele tem um peso muito grande na SAF, né? E os outros autoanticorpos, no 8º domínio, que é anticardiolipina e ou anti-beta-2 glicoproteína. Eles, cada um tem um peso, né? Então, quando a gente faz essa junção, a gente encontra 3 pontos de domínio clínico e 3 de laboratorial, a gente pode classificar esses pacientes como SAF, né? Embora os critérios de classificação, eles não sejam a mesma coisa que critério diagnóstico, né? Embora a gente acaba, muitas vezes, utilizando dessa forma. A gente pode fazer diagnóstico tanto de lúpus como de SAF sem critério. Em relação ao tratamento, se a paciente tem SAF obstétrica, a gente vai fazer apenas obstétrica, a gente vai fazer a dose profilática, né, com heparina de baixo peso molecular, durante toda a gestação, até de 6ª a 10ª semana pós-parto, e o uso do AS, que está variando entre 75 até 160 miligramas por dia. Nesses 2 artigos que eu peguei, eles ainda consideram 100 miligramas, que inclusive foi o nosso, que a gente, da nossa comissão de lúpus, que a gente publicou esse ano, embora cada vez mais a gente está vendo as novas publicações que estão aumentando o AS para 160 miligramas dia, até 160 mais ou menos. Se a paciente tem SAF vascular, se já teve algum fenômeno trombótico, a gente vai utilizar a dose terapêutica de heparina de baixo peso molecular durante toda a gestação, mais o AS, né? E se a lúpica ela tem os anticorpos de alto risco, que seriam os 3, né? Isso é bem importante, a gente, mesmo que ela não tenha SAF, isso é bom a gente sempre lembrar, né? Se ela não tem SAF, mas se ela tem anticorpo com perfil de alto risco, são tripla positividade, mas principalmente quando ela começa a trombosar, a gente tem que realmente utilizar o AS. Naquelas com perfil de baixo risco, a gente pode considerar o AS, a aspirina. A monitorização dessa gestação, ela implica realmente uma gestação de alto risco, e o acompanhamento deve ser multidisciplinar. Daí a gente realmente precisar trocar essas experiências, né, com as diversas áreas envolvidas, principalmente com vocês, né? Então, é fundamental isso que a gente está tentando fazer e conversar para fazer o manejo mais adequado da nossa paciente. Aqui só resumindo, então, o que a gente fez em relação à pré-concepção, a gente procurou avaliar
atividade de doença, garantiu o uso de hidroxicloroquina, avaliou se as medicações são compatíveis, se a doença está bem controlada. A gente precisa avaliar muito a adesão dessas pacientes às medicações, encaminhar para o obstetra, né, para o aconselhamento pré-concepção. Em relação ao manejo da SAF, avaliar a presença dos anticorpos antifosfolípide, né, avaliar a presença de VOILA, né, e aqui, todos esses laboratórios que a gente costuma fazer. Então, é só um resuminho mesmo. No primeiro trimestre acaba sendo aquilo que a gente comentou em relação ao uso, continuar insistindo com o uso da hidroxicloroquina, controle da pressão arterial, fazer aspirina, iniciar a aspirina entre 10 a 14ª semana para profilaxia de pré-eclâmpsia, sempre ficar de olho na aderência aos medicamentos, né? Garantir que o paciente esteja acompanhando de fato o obstetra e outros especialistas, caso seja necessário, fazer o tratamento, manejo para SAF vascular ou SAF gestacional, né? E também, em relação à rola, o tempo inteiro ficar observando, avaliando, acompanhando se o paciente está utilizando a hidroxicloroquina. Então, no primeiro trimestre é assim, no segundo e terceiro trimestre também, né? Só que a gente, em relação ao RO, a gente vai ficar muito atento ao risco de dano, de envolvimento de condução, né, dessas crianças, desses fetos. No pós-parto, a gente também vai avaliar a atividade da doença, né, nas 6 semanas pós-parto, em relação ao lúpus, avaliar controle de pressão, avaliar os medicamentos compatíveis com a amamentação, no manejo da SAF, continuar a anticoagulação, né, para a SAF vascular, fazer a transição para a varfarina, e para a SAF só obstétrica, a gente suspende a heparina 6 a 12 semanas pós-parto. E em relação à atividade do lúpus, por que essa preocupação? Porque tem muitas alterações fisiológicas na gravidez, né? Desde aumento, edema periférico, artralgias, fadiga, edema, né? Anemia, plaquetopenia, aumento de provas inflamatórias, principalmente VHS. O complemento não se altera, de fato, resistência à insulina, e a gente vai ficar meio confuso, né? Saber se essa paciente está entrando ou não em atividade. Os pacientes com eclâmpsia têm muita manifestação clínica em comum. Elas também podem evoluir com proteinúria, com hipertensão, com deterioração da função renal. E se é no início da gestação, é mais provável que seja do lúpus. Depois da 20ª semana, aí a gente já começa a ter dúvidas, né? É mais desafiador. A gente sempre procura lembrar essa tabela que tem praticamente toda a literatura nossa reumatológica, né, para poder tentar diferenciar aquilo que é nefrite lúpica, que é o que mais preocupa a gente, né, nessa lúpica grávida, delas evoluírem com nefrite, e fazer o comparativo com pré-eclâmpsia, né? Então, a gente tem, sim, algumas diferenças, desde a quantidade de proteinúria, que vai predominar com maior intensidade na nefrite. As duas elevam a creatinina sérica, a lúpica consome complemento, a pré-eclâmpsia não, a lúpica faz anti-DNA positivo, a pré-eclâmpsia não, a lúpica faz penia, leucopenia, pré-eclâmpsia mais leucocitose, a urina suja é mais no lúpus, né? A trombocitopenia nas duas, as provas hepáticas se alteram mais na pré-eclâmpsia, esquizócitos mais na pré-eclâmpsia, e ácido úrico também é mais elevado na pré-eclâmpsia. Mesmo assim, em muitas situações a gente tem dúvidas. Então, novos biomarcadores estão sendo desenvolvidos. E tem 3 deles aqui que já existem no mercado, né? Embora eu confesso para vocês que eu ainda não utilizei, não vi nos nossos pacientes. Até quero ouvir a experiência de vocês, né? Não temos no hospital, né? Eu sei que o custo desses marcadores é elevado. Então, hoje a gente consegue fazer a avaliação dessa tirosina quinase solúvel tipo 1, a SFPL1, o fator de crescimento placentário, PIGF, e o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, que são fatores angiogênicos, né, que tem muito a ver
o risco dessas pacientes desenvolverem pré-eclâmpsia. E tem outras proteínas em estudos, e é até bom a gente saber da experiência de vocês, né? Eu trouxe aqui, para a gente falar sobre esses marcadores, um trabalho de um colega ginecologista, mas ele é meio reumatológico, né? Até, ele trabalha muito com os colegas lá do Rio de Janeiro, da UERJ. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Guilherme de Jesus, e foi a tese dele de doutorado. Ele avaliou esses marcadores, né, para tentar fazer a diferenciação em pacientes com nefrite lúpica ativa durante a gestação e fazer a distinção com pré-eclâmpsia, né? Então, ele acompanhou 70 pacientes grávidas lúpicas e dividiu em 3 grupos. O grupo 1 com lúpus inativo, o grupo 2 com a nefrite lúpica ativa, que eram 15 pacientes, e o grupo 3, 15 com pré-eclâmpsia, né? E o que ele encontrou? Que pacientes no grupo 3, aqueles que evoluíram com pré-eclâmpsia, eles tinham um nível muito elevado daquele marcador do SFLT1, né? E um nível reduzido de PGI, PIGF, comparados com aquelas lúpicas com lúpus inativo e com a nefrite lúpica ativa, né? Então, houve diferença estatisticamente significante. E a taxa também, a relação do SFLT1 com PIGF foi também mais elevada nos pacientes com pré-eclâmpsia, né? Enquanto que os níveis de VEGF foram mais elevados na lúpica com nefrite ativa. Então, isso está chamando muito a atenção da gente poder fazer uma diferenciação melhor nessas pacientes que sempre trouxe muita dúvida para a gente. E biópsia renal? A gente pode fazer biópsia renal na gestação? É possível, né? A gente evita, é claro, mas numa fase muito inicial, principalmente bem no início do primeiro trimestre, no início do segundo, é possível, principalmente naqueles que a gente tem dúvida no diagnóstico ou naquelas pacientes sem história prévia de nefrite, né? Evitar a partir do segundo, terceiro trimestre, né? Naquela paciente com muita gravidade de doença renal e naquelas em uso de anticoagulante e AS. Em relação ao tratamento, rapidamente, como é que a gente trata essa atividade lúpica na gestação vai depender muito da atividade lúpica. Se é uma atividade leve, né, só com artralgia, ou uma artrite leve, ou uma doença mucocutânea, que eu vou usar doses menores de prednisona e hidroxicloroquina, podendo ou não associar azatioprina ou sulfasalazina. Uma atividade moderada, aí eu já realmente, que aí pode ser uma artrite mais moderada, uma doença mucocutânea mais grave, manifestação hematológica, aí eu realmente já posso utilizar mais, além da prednisona e a hidroxicloroquina, a azatioprina ou a sulfasalazina. Se houver resposta, ok, eu vou reduzindo a cortisona, sempre tentar, no máximo, 20 miligramas de prednisona, evitar usar a cortisona, porque esses pacientes, a gente sabe o quanto a cortisona é muito danosa, né, para a lúpica em qualquer momento da vida dela, e principalmente na gravidez, né, elas podem ter realmente diabetes gestacional, hipertensão, osteoporose, infecção, né, aquele bebê pequeno, o parto prematuro, né? Se a resposta é inadequada, aí a gente pode considerar o uso de biológico, tá? Para esses pacientes, mas realmente tem que ser muita cautela, né? Para os casos mais graves, né, com nefrite, com pericardite, com doença pulmonar grave, com doença hematológica grave, na SAF catastrófica, na microangiopatia trombótica, a gente pode, dependendo, gente, da necessidade, a gente pode realmente precisar pulsar essas pacientes, tá? Elas já estão com hidroxicloroquina nessa altura do campeonato, com azatioprina, e a gente vai realmente avaliar o uso de biológicos ou outros inibidores, né, da cicloneurina, da calcineurina, e também o uso da imunoglobulina intravenosa. E se mesmo assim ela não responder, a gente pode, algumas vezes, até fazer a ciclofosfamida, a temida ciclofosfamida. Voltando, então, para aquela nossa paciente, ela estava na vigência de uma nefrite, embora
ainda, de certa maneira, leve, mas nefrite é sempre preocupante, como a gente não podia fazer a biópsia, a gente não sabia exatamente que grau que seria, a gente preferiu arriscar e tratar. E conseguimos convencê-la a não engravidar naquele momento, né? A gente estava na pandemia e ela estava na vigência de uma nefrite. Então, a gente conseguimos convencê-la, acalmá-la, e fomos tratar a nefrite dela. Fizemos pulsoterapia com metilprednisolona e nicofenolato de mofetila, né? 2 gramas dia. Em 1 ano, atingimos o alvo do tratamento, né? E ela insistia na ideia de engravidar. E a gente não costuma permitir a gestação nessas pacientes com 1 ano de tratamento. Hoje, o tratamento da nefrite lúpica é pelo menos com 3 anos de uso de imunossupressor. Mas ela, né, com essa persistência dela de querer engravidar, a gente discutiu bastante o que seria mais indicado para que ela pudesse engravidar na vigência de algum medicamento, né? E nós substituímos, então, o micofenolato de mofetila, que é totalmente contraindicado para a gestação, para a pré-concepção e na gestação, e substituímos por tacrolimus, né, com inibidor de calcineurina, que vem sendo realmente indicada para essas pacientes, mesmo na gestação. E isso foi em 2021, ela engravidou em 2022, na vigência do tacrolimus, e manteve-se com o rim estável, né? E ganhando o bebê em outubro, há 2 anos atrás, de 2022, tá? Ela chegou a fazer um pico pressórico e a opção foi a retirada do bebê, né? E essa é a Cecília, né? É uma bebê fofa, né? A gente fica muito feliz com essa evolução, né, tão favorável, mas com muito cuidado, a gente acompanha essas pacientes mensalmente. Eu sei o quanto vocês acompanham também os nossos pacientes. Eu não sei quem é que acompanhou essa paciente, né? E aí essa história que a gente quis trazer aqui para vocês, para compartilhar essa experiência e o quanto que é sempre muito desafiador a tratar a lúpica, especialmente nesse período de muita vulnerabilidade. Eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção, e peço 1000 desculpas por o ocorrido. Eu realmente não imaginei que fosse ter problema. Eu acho que foi com o meu fone, acreditem se quiser. Acho que sim, mas foi ótimo, viu? Foi super bom. Adorei. Eu acho que foi o doutor Hudson, né, doutor Hudson? Eu lembro dessa paciente, assim, vagamente e tal, mas, assim, Sim, o que nós deixa a gente, acompanhamos, sim. o que deixa a gente feliz é isso, né? Mãe bem e o bebê também muito bem. Então, acho que parabéns para a equipe, tanto a Reuma como o doutor Hudson, né? Com certeza foi ele que acompanhou. Quer comentar, doutor Hudson? Obrigada, viu, Nafis? Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, Elise, e lamento muito que tenha Imagina. dado problema. E eu uso esse fone porque eu estou tendo que ficar até um pouco mais É, próximo, porque eu não consigo ouvir muito bem. Eu acho que é um problema do computador mesmo, é, mas vocês me escutam, né? Isso é que importa. então. Doutor Hudson, quer comentar alguma coisa? Então, eu gostei muito da apresentação, né? Obrigada. Isso. Vocês É, têm, vocês têm realizado aquelas dosagens dessas proteínas angiogênicas, esses marcadores? doutor Hudson, ele fica me cobrando sempre. Doutor Hudson, acho que agora que aproveitar e me cobrar, tem que ver, vamos licitar, vamos licitar. A gente tem uma dificuldade com esses marcadores, ele me pede muito, 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 muito. Viu? Mas A gente, assim, então, não consegue fazer ainda no servidor, é isso, Elisa? é, Tá, porque assim, né, nos laboratórios, pelo que eu vi, já está bem comercializado, né? É, só que o custo é elevado, né? Eu acho que acho que chega a R$ 1.000, alguma coisa assim. Então, não temos essa possibilidade de fazer no servidor.
É, eu acho Mesmo difícil, porque a pedindo gente. como para fazer fora, sabe? Naqueles Então, impressos lá, você sabe verdinhos. como é o processo, né? A gente pede, faz o levantamento, pesquisa de três. Eu estou com um produto que custa R$ 100. Eu estou com uma dificuldade tão grande de conseguir é uma ocitocina, né? Custa 110 o valor unitário, em termos de custo, tudo assim, super bom, mas assim, é uma dificuldade, uma burocracia no hospital para conseguir, uma dificuldade mesmo, viu? Uhum. Mas, Nafice, muito obrigada, viu? O que eu tenho certeza, né? Sempre achei que tinha que ter atividade, mas achei que fosse de não atividade, do controle da paciente lúpica, tivesse que ser por um período maior. Então, assim, 6 meses, acho que Eu é acho muito também. interessante, não é? Uhum. E o fato da paciente fazer o pré-concepcional. Então, assim, acho que tem que ter uma aderência muito grande com vocês, né, que fazem o controle, e aderência com a equipe da obstetrícia mesmo, para poder ter uma gravidez e ter como resultado esse aí tão feliz, não é? Sim, sim. Mas você sabe que toda a literatura realmente comenta que 6 meses em remissão já é o Já é suficiente. Eu suficiente. também não gosto. Eu confesso que eu fico mais tranquila quando eu sei que elas estão fora de atividade há pelo menos um ano e, de preferência, realmente só utilizando a cloroquina, Uhum, né? Corticoide até possível, assim, uma dose muito pequena, 5 uhum, miligramas por dia, mas cada vez mais, Elisa, a gente está tirando o corticoide das nossas lúpicas, uhum, tá? Assim, isso está sendo uma realidade mesmo. uhum. A meta é essa, é só manter a cloroquina mesmo por tempo E aspirina. indeterminado, desde que a gente fique fazendo o seguimento, né? A gente Uhum, acompanha, se a paciente está em remissão, a gente estende até o acompanhamento, a gente passa a vê-la só de 4 a 6 meses até, mas desde que a gente consiga fazer o acompanhamento oftalmológico uhum, anual, né? E esses exames básicos, hemograma, né, a uhum. bioquímica, Atividade. essa é a nossa realidade. A gente está Uhum, conseguindo manter esses pacientes naquilo que a gente chama de estado de baixa atividade de doença ou remissão completa. uhum, Mas mesmo assim não implica que elas não reativem novamente. uhum. Vocês têm um número grande de pacientes na fase no MENACME de engravidar, que queiram engravidar e tenha do ambulatório de lúpus? Vocês têm um número grande de pacientes? Na verdade, assim, muitas já engravidaram, realmente Uhum. já. E como a Faixa gente maior. consegue fazer essas pacientes entrarem em remissão, as nossas gestações têm sido muito tranquilas, tá? Eu até brinco que, assim, nos congressos eu tenho umas amigas que elas contam cada história que, Uhum. assim, é de chorar. É, E realmente aqui no servidor, Elisa, a gente está conseguindo controlado. Isso é muito interessante. bem os nossos pacientes, as Uhum. nossas meninas, e de maneira que elas estão tendo gestações muito boas. E com Uhum. vocês, lógico, né? Com vocês acompanhando, né? Eu teria que até dar uma olhada novamente, viu? Uhum. Para ver como que está essa população, sabe? Tá. Todo ano a gente tem uma, né? Mas Uhum. realmente elas estão envelhecendo, isso é Tá verdade. envelhecendo. Elas estão envelhecendo junto com a gente, com o hospital. É, Então, né, verdade. a gente tem menos paciente jovem, Uhum. definitivamente, isso é verdade. Mas eu vou até dar uma checada, assim, viu? Uhum. Quanto que nós estamos mais ou menos com 350 pacientes com lúpus no hospital, Uhum. Uhum. né? Então, eu preciso De dar uma acompanhamento. checada naquelas que ainda têm essa probabilidade de gestação. Eu vou checar sim, Elisa. Que seria interessante, né, da gente Sim, rever. Tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Por causa do horário também, acho que a sala fecha, né? Alguém sim. gostaria de fazer algum comentário? Acho que não. Nafice, super obrigada, viu? A gente se vê, eu assim tenho maior admiração por você. Obrigada mesmo por dispor do seu horário para participar aqui, para dar essa super aula para a gente, viu? Muito Muito obrigada. obrigada. Mais uma vez, é que agradeço a oportunidade e da gente realmente poder conversar sobre Prazer mais, essas mais nossas perto. doenças, né? Para a gente fazer o melhor por elas sempre, né? Sim, tá bom. Muito obrigada, Elisa. Obrigada eu.
agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente continua. Com certeza. Tchau, Tchau, tchau. tchau.